Bambassi está ali na Depicame. O assunto é sério agora, hein? O assunto é sério. Bambassi, suspeito preso pela polícia, uma investigação foi iniciada, a polícia descobriu, através da informação revelada pelo médico, que o sujeito teria, como se diz, estuprado essa criança, cometido um abuso contra essa criança. Quem é este homem preso, Felipe Bambassi? O que a polícia tem feito diante dessa história toda? Sabe quem ele é, Matheus? Ele é o padrasto da vítima. Uma situação completamente assustadora. Imagina a criança como está agora, de apenas 7 anos de idade. E também a mãe, quando soube a partir do médico o resultado, ou aquilo que o médico avaliou, disse que a menina estava com uma doença sexualmente transmissível. Foi esse o ponto de partida para a Polícia Civil começar a atuar, porque aí ela foi procurada pelos familiares. Eu estou com o Rodrigo Maciel, ele é delegado da Depicame, já conversou com a gente diversas vezes e vem esclarecer mais este assunto. Uma ótima tarde a você. Obrigado por falar com a gente na Tribuna do Povo. Algo simplesmente estarrecedor, né, delegado? É triste, é doentio. Se eu puder resumir, uma palavra é doentio. A gente vê a notícia de que o próprio padrasto é o suspeito da prática de um ato tão bárbaro. A mulher veio conversar com a polícia. O que foi possível coletar de relatos, doutor, para poder substanciar, né, essa investigação que mirou o padrasto? Sim, começou com a própria vítima sentindo dor na região genital, demonstrando coceira, incômodo. E ela estava até com dificuldade de andar já, de tão grave que era a coisa. Quando a mãe foi levar a menina ao médico, o médico de pronto já disse, isso aqui, ela está acometida de uma doença sexualmente transmissível. E doença sexualmente transmissível não tem outro caminho de contrair senão por meio de ato sexual, um ato libidinoso. E imediatamente a mãe já suspeitava do padrasto, porque há 2 anos atrás já tinha vindo uma história parecida, mas a família não deu muita importância porque em razão da pouca idade da menina. Então ela poderia estar inventando coisa parecida. Mas quando ela trouxe essa situação para a Polícia Civil, a gente teve que apurar. A menina não conseguia andar, Matheus. Olha isso. Olha esse relato, o quão forte ele é. É um absurdo, é uma criança de 7 anos. A gente está falando de uma criança de 7 anos abusada, estuprada pelo padrasto. É uma situação muito forte. O delegado enviou uma representação à justiça. E o padrasto, quando colocado contra a parede pela mulher, porque a mulher foi questionar ele sobre esta suspeita até então do estupro, ele fugiu, ele saiu de casa. Delegado, você enviou uma representação à justiça, a justiça respondeu prontamente, né? Em menos de 48 horas, a juíza, sempre muito diligente, sempre muito responsável com os pedidos que a Depicame faz, deferiu o pedido de prisão preventiva. A gente já estava 4 ou 5 dias atrás dele, porque ele fugiu, como você lembrou, quando ele foi colocado contra a parede pela mãe da menina, aí ele pegou as coisas dele e fugiu. E conseguimos fazer essa prisão ontem. Realizada a prisão no Bucarém, foi algemado, já está no presídio regional de Joinville. Já está no presídio regional de Joinville. Bambassi, eu acho que é importante a gente lembrar que a matéria sempre traz sempre um alerta, é o principal, que é as mães ficarem de olho, né? As mães ficarem sempre atentas ao comportamento das filhas e no banho sempre perceber se tem alguma coisa diferente. Para você ter ideia de quão grave era a infecção que a menina tinha, o médico perito preferiu que ela primeiro fosse tratada para depois fazer a perícia, porque nem a perícia ele conseguia fazer de tão infeccionado que estava. Meu Deus do céu, Matheus. Olha o que você está escutando aqui do delegado. Obrigado também pelas informações, doutor. Pelos detalhes também, que é importante entender o que essa garota passou. Imagina a cabeça dessa criança, como ela vai crescer com tudo isso. É impressionante. E de não conseguir realizar a perícia até, para você ver o tamanho da gravidade desse assunto. O homem está preso agora, como é que vai ser dado o processo a partir de agora? Muito provavelmente, agora só faltam pouquíssimos detalhes do inquérito para a gente poder terminar o indiciamento.
e vai responder o processo, muito provavelmente preso. Rodrigo Maciel, delegado da DPCAM, muito obrigado por esclarecer mais este caso para a gente. E como o doutor bem disse, importante ler comportamentos, conseguir fazer uma avaliação sobre seu filho, sua filha, seu neto, independentemente do que seja. A criança, ela transparece muito, né, doutor? Ela transparece bastante o que está passando na vida dela. É importante ter essa leitura de comportamento, viu, Matheus? Volto com você. Bambassi, obrigado. O que a gente vai falar, né? De um canalha desse, que tem a indecência, a covardia de tirar a inocência de uma criança, provocar esse tipo de atitude repugnante, assim, tão nojenta, né? Eu fico pensando que tem na cabeça um indivíduo desse, e eu fico imaginando um pai e uma mãe também desse criminoso, a vergonha que passa. Fala, puxa vida, a gente cria um filho para o meu filho virar um monstro depois, né? Tem outro lado também, claro. A mãe dessa menininha de 7 anos, a vítima, então, meu Deus do céu. Agora, esse cara, quando ele cai na cadeia, ele vai ter um período ali que ele vai refletir sobre o que ele fez. E a informação, se ela vaza, né, se o pessoal descobre ali o que aconteceu, esse sujeito ele é castigado dentro do presídio e a gente até entende a revolta que as pessoas têm. Mas a gente está vivendo um período tão triste. O final do ano está chegando. A gente não sabe se é o ano que vai acabar ou se é o mundo que vai acabar. Porque está acontecendo tanta coisa. Tantos casos envolvendo estupro de crianças. Meu Deus do céu. Eu gosto de chegar em casa e olhar para os meus filhos, sabe? E ficar admirando o quanto eles acham graça nas coisas que a gente faz. Bobagenzinhas, né? De brincar. Quem é pai sabe o que eu estou falando. E assim, tudo para eles é legal, tudo para eles é bonitinho, é engraçadinho. Eu não consigo imaginar alguém fazendo mal para uma criança. Até para a gente dar bronca no filho, às vezes é difícil, né? A gente tem que educar, a gente tem que ser severo muitas vezes, né? Para poder indicar o caminho correto, o comportamento, enfim, a missão é difícil. Mas às vezes até no jeito que a gente fala com os nossos filhos, no jeito que a gente repreende, no jeito que a gente vai dar a bronca. Eu não sei você, mas eu fico com dor às vezes. E tem momentos que eu sou severo, claro, que eu vou lá e falo com a minha filha, Maria Olívia, não é assim. Mas é tão duro isso, porque parece que eu sou um vilão, né? De estar ali falando bravo às vezes para querer educar. E aí tem gente que tem a oportunidade de estar perto de uma criança e ao invés de fazer o bem para ela, uma brincadeira, uma gracinha, uma piada, sei lá o que seja, enfim, pega essa criança para cometer um abuso. É que tem criança assistindo o programa, eu não posso falar o que dá vontade de falar. Mas, gente do céu, mães, pelo amor de Deus, olhem o comportamento dos teus filhos. Toma cuidado com o tipo de gente que você se envolve, o tipo de gente que vai ficar perto dos seus filhos. Já parou para reparar? Você já parou para pensar que a gente traz esses casos? Recentemente, o avô abusava da criança. Teve um caso de um outro avô e o pai. Os dois abusavam junto da criança. Lembra desse caso? E tantos outros, né? Padrastos, enfim. A gente não pode generalizar porque tem padrastos que fazem o papel de pai. Muitos, mas muitos, sim. Incontestável. Tem muitos que são assim, fabulosos. Mas são pessoas ali, perto da criança, um tio, um primo, um sobrinho. Você imagina a dor dessa criança? O que o delegado falou ali, eu senti como se fosse um soco no meu estômago agora. Que ele falou sobre o médico tratar a criança para depois fazer a perícia, porque não tinha condição de fazer a perícia. Meu Deus do céu, cara. Eu nem vou mais falar desse assunto, porque dá vontade de chorar. Essa é a verdade, dá vontade de chorar. Fala, não é possível que a gente está vivendo um mundo assim. Como tem ser humano tão podre nesse mundo?